Olá, hoje vamos falar sobre uma estratégia que você pode utilizar para resolver questões de matemática. No caso, nós vamos aplicar para uma questão de análise combinatória que caiu na prova do Enem de 2020, a prova digital, e que aborda muito bem esse conceito. Como é que nós podemos utilizar ao nosso favor? Na verdade, nós vamos utilizar duas estratégias e a questão que nós vamos resolver é sabendo aqui que eu vou colocar aqui a imagem, que ela fala o seguinte: de quantas maneiras Eduardo pode criar um e-mail desejado? Eduardo deseja criar um e-mail utilizando o anagrama, exclusivamente com as 7 letras que compõem seu nome antes do símbolo arroba. O e-mail vai ter essa estrutura e será de tal modo que as 3 letras Edu apareçam sempre juntas e exatamente nessa ordem. Então aqui nós temos um primeiro cenário em que nós temos a Edu sempre tem que estar junto. Então ela só pode alternar as outras letras, sempre Edu tem que estar na mesma sequência, todo junto. Ele sabe que o e-mail eduardo@site.com.br já foi criado por outro usuário e que qualquer outro agrupamento das letras do seu nome forma um e-mail que ainda não foi cadastrado. Olha só, aqui a primeira coisa que tem que bater na nossa cabeça. Nós vamos ter que fazer um cálculo e eliminar um cenário, que é o cenário do Eduardo. Então, primeira estratégia que nós usamos, vamos olhar as alternativas e ver se existe alguma que é x e x menos 1. Porque provavelmente a nossa resposta vai ser um x menos 1. A pessoa que esquecer de eliminar esse exemplo do e-mail Eduardo vai errar a resposta porque não fez o menos 1. E quando é que isso acontece? 60 e 59. Nossa resposta pode ser 59. 119 e 120 pode ser 119. 118 e 119 pode ser 118. Então, basicamente, nós já reduzimos para 3 possibilidades. Aqui nós poderíamos até reduzir para 2, porque muito pouco provável vai ser 118. Por quê? Em cálculo de análise combinatória, basicamente você vai trabalhar com números inteiros, em que você vai ter que fazer multiplicação entre esses valores. Qual a multiplicação que você faz para poder chegar em 119? Em 60 você consegue sair multiplicando por 2, por 3, por 5, chegar em 60. 120 também, números ali por 2, por 3, por 5, você chega em 120. Agora, como é que você chega em 119? Para você chegar em 119, você só tem o que de divisores? O 7 e o 17. Sendo que geralmente você faz multiplicações em sequência, né? Tipo 2 vezes 3 vezes 4. Enfim, é muito pouco provável da sua resposta ser 119 para subtrair 1 e chegar em 118. Então, muito provavelmente a resposta aqui vai ser 59 ou 119. E aí, o que muda? Nós temos que chegar à nossa origem. Nossa origem é qual? 60 e 120, que é a partir dela que nós vamos subtrair 1. 60 para 120 é um dobro, certo? Então, a questão poderia toda ser resumida nisso bem aqui. Vai ter algum cenário que nós vamos ter que dividir por 2 ou não? Se tiver que dividir por 2, chegaremos em 60, que seria 59. Se não tivéssemos como dividir por 2, se não precisar, vai ser 120, subtrair 1, 119. Então a questão toda poderia ser resumida isso aí. Olha só a análise que nós conseguimos fazer só com as alternativas. E lembrando, isso aqui não é feito para você chutar alguma alternativa. Tipo, serve para você chutar, você pode fazer isso. Não sei como fazer essa questão. Eu provavelmente iria entre 59 ou 119. Por causa desses fatores que eu expliquei. Mas a ideia principal é que isso abre somente para você saber onde você deve focar na questão. Sabendo disso agora, por exemplo, a minha preocupação maior vai ser em quê? Se eu devo dividir ou não por 2 alguma coisa. Essa é a minha preocupação. Agora vamos lá. Aqui, isso aí já é um modelo de questão de análise combinatória. Toda vez que ele fala para as letras ficarem juntas, sem permutar, você transforma isso como se fosse uma única letra. Então você chama Edu, por exemplo, de X. Então, na verdade, a palavra Eduardo é como se fosse X-A-R-D-O. Ou seja, uma palavra de 5 letras. X-A-R-D-O. E todas as 5 letras são letras diferentes. Então, como é que você faz nesse caso? Quantas permutações você tem uma palavra de 5 letras diferentes? 5 fatorial, 120. E aí você iria subtrair 1, chegaria em 119, que é a nossa resposta. Mas calma aí, não vamos marcar agora. Qual é a preocupação que nós temos por essa questão? Se nós errarmos essa questão, vai ser porque precisa dividir por 2 alguma coisa. Então vamos parar para pensar. Por que poderia ser dividido por 2? Em questões de permutação de palavras, você divide alguma coisa quando você tem letras repetidas. Aqui você tem alguma letra repetida? Não tem, é X-A-R-D-O. Lembre-se, você trocou Edu por X. Mas aí pode ficar a dúvida. Sávio, mas tem uma letra D dentro da parte Edu. E tem uma outra fora. Eu tenho 2 letras D. Será que esse fato de ter 2 letras D não faz com que eu tenha que dividir por 2? Porque ele pode permutar entre si? Aí pode surgir essa dúvida. E caso isso ocorra, eu teria que dividir por 2, chegaria em 60, menos 1, 59. Poderia ser. E talvez por isso que ele colocou essa alternativa. E agora, como é que eu faço para poder ter certeza? Já que isso é uma coisa que eu nunca treinei antes. Muito simples. Você vai procurar um cenário menor, que é justamente isso o tema do nosso vídeo. Pega uma palavra menor, por exemplo. Vamos imaginar o cenário Edu D. Ou seja, você pegou o menor possível. Você pegou a palavra Edu
e você pegou a letra D que repete. Quantas formas você tem? Duas. Edu, D e D, Edu. Você tem essas duas possibilidades. Então, como é que seria no cálculo? Seria chamar isso aqui de x, você teria dx, xd, né? Duas letras, como é que você faz? 2 fatorial, que é igual a 2. Duas possibilidades. Então, você percebe que não precisa dividir por 2. Se você precisasse dividir por 2, você iria chegar em 1. E nós acabamos de ver que existem duas possibilidades. D, Edu, Edu, D. Então, já sabemos que não precisava dividir. Olha só o que foi que você fez. Um cenário maior, você pegou um cenário menor para poder tirar aquela dúvida específica que você tinha e pronto. Você com isso, você consegue fazer por tentativa, entende a lógica e você aplica agora no cenário maior. Você com isso concluiu que você não precisa dividir por 2, porque senão você chegaria em 1 e nós vimos aqui que existem duas possibilidades. Você poderia fazer por 3 também, poderia botar Edu AD, por exemplo. Você vai ver que você vai ter 6 possibilidades, que é 3 fatorial. Você vai ter, trocando por x, né? Vai ficar XAD, XDA, botando lá na frente. AXD, DXA, ADX, DAX, você teria as 6 possibilidades. Você consegue fazer por tentativa, você aplica esse cenário total. Se você dividir isso por 2, você chegaria em 3 opções. E nós acabamos de ver que existem 6 opções de fato. Então essa era a ideia que eu queria trazer para você. Entender que isso não serve só para análise combinatória. Qualquer cenário que você tem dúvida assim, você pode procurar um cenário menor que se aplique àquela mesma ideia e que você consiga fazer de uma forma mais rápida. Porque fazendo esse raciocínio, você pode depois aplicar esse conceito na questão de fato. Com isso, nós tiramos nossa dúvida. Então, olha só, toda essa construção dessa questão. Primeiro, fizemos a análise das alternativas, entendemos aonde é que nós poderíamos cometer o erro, que seria no possível dividir por 2. Você já entra focado na questão. O que eu posso errar aqui é o fato de ter que dividir por 2, ou não. Então, você já procura o que seria uma possível justificativa para dividir por 2. Você foca nela, tira as dúvidas e você marca aqui 119 com 100% de certeza de que você vai acertar. Você não precisa nem de gabarito, você sabe que acertou, porque você entendeu todo o raciocínio da questão. Você fez a análise das alternativas, entrou na cabeça da pessoa que elaborou a questão e pronto. Tranquilo agora, não tem como dar errado, porque você montou todo o raciocínio que precisava. O possível erro que poderia ser cometido, você fez a análise dele em um cenário menor e viu que realmente você estava certo. E aí, percebeu quão é diferente você entender uma questão, uma resolução de uma questão, entendendo toda a linha de raciocínio que passa na cabeça de uma pessoa que responde a prova lá na hora e tem que se virar para poder acertar e consegue fazer mais de 980 pontos na prova? Essa é a grande diferença, porque muitas vezes as pessoas perguntam, Sávio, mas como que essa mentoria de modelos de questões de matemática vai me ajudar? É exatamente por isso, porque não é simplesmente centenas de aulas, centenas de questões, te vira para aprender. Não, você aqui vai ter contato justamente para você entender toda a linha de raciocínio que passa na minha cabeça na hora de decidir, na hora que faz com que eu elimine todas as possibilidades para que eu tenha certeza de que eu vou acertar aquela questão e vá fazendo isso de questão por questão. Porque se você entende o que passa na minha cabeça na hora de decidir como que eu vou responder a questão, você começa a pensar da mesma forma e consequentemente você vai melhorar o estado. Isso é primordial para melhorar principalmente na parte de matemática e de linguagens para o Enem, porque você precisa entender a linha de raciocínio para você tomar sua decisão. É totalmente diferente de você, por exemplo, pegar essa resolução aqui em algum lugar na internet que vai simplesmente dizer o seguinte, você pode simplesmente fazer 5 fatorial porque são 5 letras, aí não pode Eduardo, subtrai 1, 119 e marca a resposta. Mas beleza, tudo bem, entendi como é que faz para chegar em 119, mas o mais importante é eu ter uma linha de raciocínio que vai fazer eu, na hora da prova, ali, ao vivo, conseguir eliminar todas as possibilidades e conseguir matar a questão. Porque na hora vão surgir dúvidas, talvez possa marcar 60, e aí como é que eu vou me deparar para poder eliminar uma por uma? E é isso que faz a diferença. É por isso que é tão importante você ter essa experiência de ter um estudo em que você entende essa linha de raciocínio, porque aí sim você consegue eliminar essas possibilidades e você para de cometer erros em questões que você não deveria errar. Você para de errar questões por falta de atenção, por pegadinha, por algum detalhe, porque você ficou com dúvida lá em alguma situação, porque você passa a ter uma estratégia para responder cada uma das questões. Tudo aí que eu abordei foram estratégias que eu adoto, em que eu ensino em todas as questões durante a mentoria, mais de 1000 questões, explicando exatamente detalhe por detalhe em cima disso. Você vai entender toda essa linha de raciocínio que faz eu não cometer erros em questões que eu não deveria errar. É totalmente diferente de você ter
um livro ou então uma videoaula, assiste uma aula de matemática, responde lá 10, 20, 30 questões, olha uma resolução que fala, a resposta é certa porque você tem que fazer isso, depois isso e pronto. É totalmente diferente. Olha o tanto de coisa que você está deixando de absorver ao simplesmente realizar um estudo dessa forma. Uma teoria, uma videoaula, responde algumas questões, aí tem uma resolução lá que só diz como chegar na resposta, mas não explica como que você faz para não errar. E aí, pronto, finaliza por isso mesmo. E aí, fez sentido o que conversamos hoje? Se sim, não esqueça de deixar uma mensagem falando como que esse vídeo te ajudou na sua preparação. Você também pode sugerir temas para vídeos futuros. Eu vou ler todas as mensagens e vou gostar bastante da sua sugestão. Te aguardo aqui nos comentários.